Salve, salve, queridíssimo George! Salve, salve, queridíssimo Eric! Que bonito isso. Como vai o senhor, George? Eu vou muito bem. E você? Tudo ótimo. Nós estamos... Um momento patrocinado do nosso podcast. Nós estamos tirando onda, George. Só onda? Ondas. Estamos aqui diretamente da Casa Flutuar em São Paulo, onde a nova temporada de Maquinistas começa. Já invadimos a NBA House. Total. Já dissemos que haveria novidades. E elas estão aqui. O primeiro podcast ou videocast, como se você estiver nos vendo, obviamente. Pé na areia, quase pé na areia. Porque não daria para eu sujar o meu lindo sapatinho aqui na areia da Casa Flutuar, mas onde eu iria, obviamente, jogar nosso beach tênis aqui na Flutuar. Podemos dizer que começa uma fase genial do nosso podcast? Não que ele já não fosse bem, genial. Tio do Pavê continuando suas piadas ótimas aqui no nosso podcast, mas sim, estamos aqui também nessa parceria nossa com a Genial Investimentos, que é uma das patrocinadoras da Casa Flutuar. Se você não conhece, procure, vem aqui, dá para jogar beach tênis, dá para você curtir aqui uma baladinha e tudo mais. Em São Paulo, né? São Paulo, Vila Olímpia. Flutuar em São Paulo. Mas nós não estamos aqui para falar disso, né? Não. O pessoal quer saber realmente daquilo que o maquinista sempre traz para você. Muito marketing, muito esporte, falando sobre estratégias e negócios das marcas no universo do esporte, certo? Sem dúvida. Então, vamos trazer... E temos para variar, um convidado para lá de especial, né? Para lá de especial, a gente tem hoje ele, Eduardo Picarelli. Não vou errar. Eu vou errar. Eu ia falar que eu não ia errar. Eu vou errar. É óbvio. Diretor de Business Unit da Heineken no Brasil. É isso, Eduardo? Bem-vindo. É isso mesmo. Obrigado. Prazer. Obrigado pelo convite. Privilégio estar aqui com vocês explicando um pouquinho mais da Verdinha para todo mundo. É isso. Aliás, já estão por aqui 0-0, né? Que dá pra gente hoje tomar. 0-0. Agora 0-0. A gente vai voltar para trabalhar ainda, então, né? Exato. Acho que agora começar com uma 0-0 é o ideal. Depois, no final do dia, antes do jantar, a gente toma uma normal. Muito bem. Eduardo, eu já vou começar te jogando aqui a primeira pergunta, que acho que a gente não dá para desassociar a Heineken do que ela faz com o principal produto que tem hoje de futebol no mundo, que é a Champions League, né? E este ano no Brasil, a gente viu uma situação um pouco diferente e queria que você contasse um pouco dessa estratégia de trazer a discussão para a Champions League feminina também, né? Como é que vocês estão enxergando o produto Champions League agora? Primeiro, acho que bacana contar um pouquinho a história da Champions League. Posso começar com um quiz? Pode, claro. Aqui pode. Eu vou voltar para a pergunta depois, mas vou começar aqui com um quiz. O podcast é seu. Aqui, por isso, né? Você, como formato novo, isso. Também, em vez de eu só contar aqui história você já de marca, criou, então tudo, a gente vai criar o quiz Heineken em todo o programa. A gente faz o quiz Heineken em todo o programa. Eu vou começar com um quiz, começar com o George aqui. Quando que você acha que a Heineken começou, a história da Heineken começou em patrocinar a Champions? Cara, esse quiz começou... Olha, o quiz Heineken vai ser top, hein? Fazer valer. Tá difícil, que aí eu ponho o prêmio, porque já que não... Já coloca o prêmio, então. Você tá de brincadeira, vai. Eu acho que eu acerto. Ida pro Rock in Rio, vamos... Rock in Rio? Vamos. Rock Se acertar, vamos lá, hein, ó. Ih, George. Vai, filho. Não, A pergunta foi pra você. Eu posso falar pra você? Posso chamar os universitários, como sempre? Eric Bet. Eu já passei dessa idade, mas tudo bem. Máximo, hoje eu sou professor universitário. Se eu não me engano, ela entrou na temporada, era a Ford até então como a principal, e aí depois a Heineken entrou no lugar e desceu a Ford. Se eu não me engano, a gente tá falando de temporada 2000, 2001. É isso aí. Olha, 2000. olha que bacana, Edu. Olha que bacana. Um quiz Não Heineken... foi... Pera. Eu tenho que me defender. Não foi planejada a pergunta. Não foi Foi planejada. Eu puxei aqui, ó. O HD ainda funciona. Tá meio careca, mas ele funciona. Mas olha que sensacional. O quiz Heineken já começa com uma super pergunta e a resposta genial. Genial. Não, e o mais legal assim, né? Porque como a gente não combinou nada, a referência que eu tenho é alguma coisa entre 2000 e 2002. Então, como ele falou 2000, eu falei, cara, tá no... Tô na margem de erro. Tô na margem de erro. Range também. Não, as brincadeiras à parte, o que eu quis fazer é contextualizar o seguinte, né? Antes de falar da feminina, é um patrocínio que a marca, né? A empresa Heineken faz desde 1963 com a marca Amstel. E desde os anos 2000 com a marca Heineken. Então, primeiro, tudo que a gente faz como patrocínio, consistência é o nome do jogo.
né? E aí, por isso que eu queria expandir um pouco, né? O papel como patrocinador, bom, você tem dois caminhos. O primeiro é afinidade, né, da sua empresa, da sua marca com aquilo que você patrocina, né? Seja uma pessoa, seja uma plataforma. Segunda coisa é a consistência, né? E dentro dessa consistência, qual que é o papel que você tem como patrocinador? Porque não é só dinheiro por dinheiro, aquilo que você quer como patrocinador fomentar para deixar aquilo que você patrocina ainda mais relevante. Então, no caso nosso com a UEFA Champions League, eu acho que é fazer uma coisa, o que a gente está fazendo agora é fazer uma coisa que, como qualquer patrocinador de uma grande plataforma, já deveria ter sido feito lá atrás, mas a gente ainda, como humanidade, né, vou um pouco, né, trazer um pouco um lado mais bonito aqui também, né, mais profundo dessa nossa entrevista, mas como um lado, como humanidade, quer diversificar, que é você, de certa forma, trazer aqui, né, um público que não é só o público masculino. O nosso papel com a UEFA Champions League, a feminina, nasce de um insight, que quando a gente foi pesquisar as principais, né, os principais recordes, as principais, né, métricas, números que a gente tinha na UEFA Champions League, percebeu-se que todos eles eram masculinos. Sim. Porque a gente nunca tinha olhado feminino. Porque no final das contas o clube que mais ganhou a Champions League na história é o Lyon. Mas é o feminino com um número maior de vitórias. Desculpa, não é o Lyon que ganhou mais, mas a sequência de títulos seguidos. Sequência de títulos seguidas e, desculpa, as maiores ganhadoras de uma Champions League não são homens, são mulheres que são as jogadoras do Lyon. O maior ganhador da UEFA é ainda o Real Madrid, maior que o Lyon feminino. Mas eram estatísticas que, quando a gente foi expandir, a gente viu que a gente estava deixando de fora, né, toda uma geração, né, e todo um grupo de pessoas que gosta tanto de esporte quanto o homem. Né? E aí a ideia, eu acho que a Heineken faz sempre, a interpretação dela é sempre de forma muito criativa, que é subverter isso, né? Que a gente falou hoje, um brinde a todo mundo, até os homens. No final das contas, subvertendo um pouco, porque a mulher está há muito tempo, ela está dentro do futebol feminino, seja como telespectadora, porque é 50% quase já dessa população, seja como praticante. Né? E aqui um pouco, né, do nosso papel como a expansão da plataforma. A Champions League masculina é hoje o maior campeonato de futebol do mundo, né, de clubes. Tem tudo para continuar sendo, Eric, você é o expert nisso, mas tem tudo para continuar sendo nos próximos 10 anos. A Copa Feminina, né, a UEFA Champions League Feminina, pouca gente conhece, mas a cada ano, com o papel de um patrocinador, com o papel da própria UEFA, ela vem crescendo. E ela levou, recentemente, em 2 jogos do Barcelona, 90 mil pessoas. Então, eu acho que o papel do patrocinador aqui é justamente, junto com o torneio, expandir, fazer com que esse campeonato seja cada vez mais relevante, essa plataforma mais relevante, homem e mulher. A partir do que você colocou agora, tem uma pergunta que ela sempre está nos nossos podcasts e não tem como não fazê-la para você. E você usou uma palavrinha-chave, consistência. Muito se fala sobre como atrair e reter a famosa geração Z. Uma geração que cada vez mais ela quer participar do processo, ela quer vivenciar o processo, ela quer realmente entender tudo sobre o que ela consome, as marcas, se essa marca ela realmente tem uma série de premissas sustentáveis, entre uma série de outros pontos. Como que a Heineken trabalha junto a esse público? É uma baita pergunta. Eu não tenho todas as respostas, como acho que ninguém tem quando você fala dessa geração, né? Não tenho todas, mas eu acho que a gente tem algumas interessantes. A primeira delas, eu acho que é ainda um pouco como ela se conecta mesmo, que é um pouco do que você falou, né? Dessa questão de ser participativa. Mas além de ser participativa, hoje ela tem uma preocupação muito relevante com aquilo que as marcas se propõem, né? Aquilo que elas representam. Se a gente pensar nas marcas há 20 anos atrás, George, era muito difícil você falar de propósito. Na prática, parecia até perda de tempo e de dinheiro. Hoje, olhando para daqui 5 anos, vão ser poucas empresas que não tiverem um propósito que vão conseguir se conectar com essa geração. Então, um dos pilares muito relevantes e que a gente quer manter uma super consistência está nessa questão do propósito da marca. Que hoje ele tem a plataforma da sustentabilidade, com uma campanha de energia verde, com uma campanha, de certa forma, né, de sustentabilidade, né, de economia circular, até microflorestas em grandes centros urbanos para você voltar, né, de certa forma, ter natureza
num lugar tão importante que é a cidade. A segunda é consumo responsável. E aqui entra, né, hoje a gente está falando dela aqui, né, não vou fazer o merchan, já está escancarado, é verdade. De certa forma, mas a gente está falando da Heineken Zero, que é também um pilar dentro dessa questão do consumo consciente. E aí, esse é o primeiro pé do ponto de vista de estratégia de consistência, que é o propósito. Aquilo que a gente quer deixar para o mundo, que se a gente hoje bater na porta de 2035 e falar, poxa, a Heineken não existe mais, o que deixou de existir? Né, eu acho que é isso que a gente fala, é o primeiro para engajar. O segundo, agora vamos falar do lado mais prático, mais divertido também, é a questão do, né, como a gente se engaja com eles de certa forma, entrando em plataformas que eles estão. Então, com o lançamento da Heineken 00, a gente inaugurou também a nossa plataforma de patrocínio em gaming. Né? Agora, recente, com o patrocínio do CBLOL, né, que é o maior campeonato de gaming aqui do Brasil, e anunciando também o que a gente vai, né, anunciar oficialmente para o mercado, vocês aqui estão sabendo também, que é a parceria com o Gaules, que é hoje, né, um dos maiores streamers que a gente tem dentro desse mundo. E aí, falando em Gaules, a gente está falando hoje de um cara que coloca mais gente no streaming dele do que muita emissora. TV, E tudo bem, né? E normalmente, a grande maioria dessa população aqui é a geração Z. E que no fim, né, se a gente for olhar, que é interessante, né, Jorge? Sim. A gente está falando de um investimento que vai permeando, e aí vai. Você tem a Champions League, o futebol ali como uma plataforma, tem a Fórmula 1, o automobilismo como outra, e tem o game como outra, né? E fazendo essa união das coisas, é uma forma também de você estar sempre permanentemente aparecendo para os diferentes públicos? Ela é uma forma de você estar aparecendo para os diferentes públicos, mas legal da consistência é que você vai tendo o aprendizado, né? Então, vamos pegar a Fórmula 1. A Fórmula 1, durante um tempo, pensou-se que a geração existente dessa Fórmula 1 ia ser uma geração só de pessoas que gostavam de Fórmula 1 ou que tem 40 anos a mais e que era, de certa forma, um esporte que talvez... Eu decretei o fim da Fórmula 1. Eu falo com o coração... E com essa mudança felizmente arrependido disso. Então, mas com essa mudança realmente de... Não, mas o owner, né, mudou, sim, a profissionalização... Sim, se continuasse com o Bernie Eccleston como estava, ela acabaria. Ela entrou a profissionalização que entrou dela, né, a participação dos patrocinadores e etc. Hoje a gente vê um crescimento na geração Z assistindo Fórmula 1. E ao mesmo tempo a gente vê uma internalização da Fórmula 1 que não existia antes como os Estados Unidos, até sim, por conta do owner. Mas para fazer a ligação de que sim é uma maneira, né, de você diversificar, uma maneira de você conversar com diferentes públicos. Falamos de homem e de mulher, falamos também de geração e de países também. Porque estamos falando de uma marca que é igual em qualquer lugar do mundo que você for. Igual do produto mesmo, tá? E obviamente dos patrocínios e tudo. Então também é uma forma de você ter uma presença global. Né? Mas é legal ver que dentro de uma plataforma, quando ela vira relevante, que esse era o ponto também que eu queria falar dessas plataformas internacionais, quando ela vira relevante, ela é capaz também de conversar com mais gerações ou com mais gêneros, se for o caso. Veja, você está trazendo vários insights. E em cima disso, cada vez mais os dados, eles são importantes para nortear toda a estratégia de uma marca, dos mais variados segmentos. Vou fazer o famoso fio que está presente no nosso podcast também. Dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Em qual estágio está a Heineken em relação ao conhecimento sobre o seu consumidor? Eu acredito que do ponto de vista de conhecimento do consumidor, Jorge, eu acho que a gente está na vanguarda. Eu acredito que dentro de bens de consumo, porque eu acho que cada indústria ela tem uma diferença, né? Mas dentro de bens de consumo, eu acredito que a gente está na vanguarda de conhecer realmente o consumidor. A gente está numa jornada, a gente tem feito muita coisa bacana nesse sentido, né? Inclusive com a questão da própria UEFA Champions League com o papel feminino aqui, né? Nasceu muito de uma geração de dados que, de certa forma, você olha e fala, pô, aqui tem um insight muito bacana e vamos usar isso para amplificar. Mas é ainda um caminho longo, porque eu acho que está todo mundo agora gerando muito dado e indo para um estágio de, opa, o que eu faço com toda essa informação? Porque se espera-se que se gerem muitos insights e que seja tudo muito rápido. E na prática é difícil você analisar
gerar insights e ser rápido. Então toda essa transformação ainda é um aprendizado para a gente. Eu sempre costumo brincar que acho que mais importante que o dado é a gente analisar o comportamento humano no meio disso, né? Porque o dado frio, puro e simples, ele é uma coisa que às vezes... E aí eu te pergunto, o esporte é a melhor plataforma para você tentar captar esse sentimento humano ou ele pelo menos conversa de uma forma muito fácil? Respondendo já, ele conversa de uma forma muito fácil. Eu acho que a afinidade que as pessoas têm com o esporte, a capacidade delas viverem aquele presente, porque a gente como ser humano vive nessa questão dos problemas, do dia a dia e etc. E é impressionante como o esporte ele tem a capacidade de trazer as pessoas para aquele momento, ele reter a hora, atenção como é difícil ter. Né? 100% atenção, 100% emoção. Então é espontâneo o que você tem de informação do lado humano e tudo. Dizer que ele é melhor que outra plataforma, eu diria que vai de quem está gerando informação através daquela plataforma, porque aí eu acho que é muito o lado da ciência, né? Claro. A gente dentro da Heineken gosta de falar que construção de marca tem 3 pilares, que é a ciência, que é a arte e que é a coragem, né? Acho que do ponto de vista de quando você vai traduzir isso em criatividade, eu acho que esse lado da ciência, a transformação é tão rápida que é ainda o lado em que a gente está aprimorando, né? E está de certa forma descobrindo. E ele deixa vários ganchos, né? O cara é fera. Vou ficar até amanhã aqui. Ele deixa vários ganchos. Você falou uma palavrinha mágica, criatividade. Com toda a sua vivência, sua experiência, seja na cozinha, seja nas suas viagens, no dia a dia do trabalho. O que é criatividade para você? Puxa, essa é difícil porque a gente não combinou, né? Mas eu gosto de... Não, eu acho que criatividade é você ter uma... Esse é o lado de ser criativo. Uma boa ideia de uma maneira espontânea, que faça daquilo algo relevante, né? Da maneira que você coloca. Seja numa piada com aquele, né? Do tipo, quando você consegue uma risada de uma maneira inesperada, né? Eu acho que esse é um jeito de você ser criativo, trazendo do ponto de vista do humor. Seja com uma ideia que as pessoas normalmente viram e falam, putz, eu não pensei nisso antes. Tá? Acho que como definição, sem ter me planejado, eu acredito muito nisso. Como a gente materializa, eu acredito muito nessa fórmula mesmo da ciência, arte e coragem. E você estimula isso na sua equipe? Olhando o dia a dia, que nós sabemos que, poxa, você tem resultados, tem entregas. Como é que você trabalha essa questão da criatividade no dia a dia com a sua equipe? Eu acho, Jorge, uma coisa que a gente olha bastante também dentro da empresa é todo um cenário competitivo e o que fez ela existir ao longo dos 170 e poucos anos que a Heineken existe no mundo, né, durante toda essa história, né, que a gente passou como humanidade. E até hoje ela não é a maior, ou seja, ela não é a que tem maior dinheiro, né, ou que tem mais dinheiro, desculpa. Então uma coisa que está enraizada no nosso DNA como companhia é que se você quer superar alguma coisa, se você quer, né, trazer valor, o lado da criatividade ele é fundamental. É algo cultural dentro da companhia. Se você perguntasse hoje, então, já que é cultural, o que vocês acham que vocês vivem mais e o que vocês acham que vocês vivem menos, eu acho que hoje a gente está indo muito bem no pilar da arte, muito bem também no pilar da coragem. Quando a Heineken entrou no Brasil, né, essa aqui era, de certa forma, dominado pelo principal concorrente, continua sendo, né, uma fortaleza deles, mas olha só hoje, né, a gente vê Heineken em todos os bares do Brasil e saber, né, que a marca é super conhecida. Eu acho que a grande oportunidade está nessa parte de ciência mesmo, de como é que você transforma todo esse lado da criatividade pura que você tem em algo que seja escalável. Né? E no final do dia, por que eu digo isso? Porque você pode pegar hoje muitas métricas. Eu acho que vocês podem não precisa ser o cara que trabalha com marca, pode ser qualquer seja a profissão. E aí você pode pegar o cara que analisa melhor um P&L, que é um resultado, né, demonstrativo financeiro, do lucro, do prejuízo, você pode pegar de qualquer maneira. Normalmente as métricas que você acaba superando as expectativas, um dos grandes diferenciais está na criatividade. Então quando eu pego o que eu consigo superar do meu concorrente e vice-versa, tá? É porque a gente acabou sendo mais criativo e não só tendo a melhor estratégia de investimento, ou tendo a melhor, né, maneira de chegar no ponto de venda. Então eu acredito muito que a criatividade também é capaz de superar às vezes um problema de dinheiro, um problema de investimento, né? Quando você é criativo você acaba resolvendo de uma maneira fácil e espontânea. Eu acho que o maior aliado da criatividade é a crise financeira. Você, nesse cenário, Eduardo, como é que o esporte te ajuda a ser criativo, a tentar fazer diferente, enfim?
Puxa, eu acho que esporte, primeiro, né, quando a gente fala legal que a gente fala de patrocínio aqui também, porque muitas vezes as pessoas perguntam para a Heineken, ou para alguém da Heineken, inclusive, né, normalmente para mim também, puxa, quais que são, né, o que faz você patrocinar alguém ou alguma coisa? E a gente fala, tem um monte de métrica, um monte mesmo. Mas tem uma coisa que a gente faz antes de olhar qualquer métrica, é o nível de afinidade que aquilo tem com o meu produto. E aí, de verdade, para ser de uma forma muito simples, né? Quando você pensa em esporte, que é o entretenimento, quando você pensa na cerveja, que é o entretenimento, no final das contas, as duas têm uma relação, acho que praticamente perfeita. Se você perguntar, né, de um lado ou do outro, onde existe um momento perfeito, normalmente é dentro do esporte. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente patrocina plataformas muito relevantes. Sim. Então, no final das contas, a quantidade de história que essas plataformas têm, ou o grau de interesse que elas despertam, é uma, né, eu diria que é uma pista aqui, né, para quem, aquele criativo assim, você pensar, tá aqui a pista, decola seu avião, porque numa boa é muito rico de conteúdo, de história, de emoção. A gente nos bastidores está falando da Champions agora, pô, esse final foi surpreendente, né, o quanto que esse final me ajuda a contar a história, né, eu acho que dentro do esporte, quando você fala, me ajuda bastante a gente contar a história, principalmente quando você tem plataformas tão relevantes em temas tão atuais quanto os que a gente patrocina. E por falar em Champions, e ele é o mestre do gancho, né? Por falar em Champions, quando... O Capitão Gancho. Segue. Quando a gente ouve falar UEFA, Champions League, são marcas de excelência. Heineken, marca de excelência. Essa relação do dia a dia, a relação profissional com essas marcas, né, quando no dia a dia, nos seus contratos, de renovação de patrocínio, de seguir uma série de padrões que a UEFA e a própria Champions League, elas trazem, né, para qualquer marca que vai patrocinar. Como é que é essa relação? O sarrafo é lá em cima, quando você está falando em nível de profissionalismo? É isso? O sarrafo é lá em cima? Olha, a UEFA, a Fórmula 1, eles são muito profissionais, muito. E aí você me pergunta assim, mas não tem nada de dificuldade? Tem um monte, né? Mas o grau de profissionalismo deles é impressionante, ele permite com que você traga coisas muito bacanas para o consumidor e te permite muito extrapolar o uso daquela plataforma. Então, existe um retorno muito bom. Como qualquer interação entre, né, duas entidades, né, uma empresa e uma entidade, sempre tem o seu ponto de fricção. Mas eu vejo hoje, é mais fácil lidar em termos de profissionalismo com grandes players do que normalmente com players mais amadores. O que muda é o grau de flexibilidade. Normalmente, quando você está falando dessas grandes plataformas, está tudo muito bem escrito, né? Você tem dentro daquelas regras como extrapolar, mas é muito, muito difícil você sair das regras que estão ali contratadas e o inversamente é proporcional. Do mesmo jeito que você não tem gente muito profissional, talvez em plataformas que estão começando, ao mesmo tempo a chance que você tem para extrapolar aquilo que foi acordado, né, também é muito grande. Agora, vou contar uma história porque senão o pessoal fala, pô, chato, cara. Chato, Edu, né? O pessoal que é bastidor, né? Exatamente. Que é bastidor, então, No fundo é bastidor. Para quem está estudando, eu dei as respostas certas também, tá de gabarito e tal. Falei, né? O lado profissional. Sim, claro. então, Para quem veio mais para o entretenimento, deixa eu contar um pouco de não bastidor. esqueça das 3 palavrinhas, hein? Teatro, comédia e folclore. Então, até agora você estava no teatro, você faz uma comédia agora, né? E um pouco até vai levando depois pro folclore, que é o lado o folclore vai ser um jantar na sua casa. Não, o lado... Pode ser o segundo aqui, a segunda temporada. O cara é abusado, além de tudo, né? Vou cozinhando para os convidados também. Pô, quem sabe? Se o pessoal gostar, a gente vê se eles me trazem de novo. Senão, eles vão comentar depois. E aí, falando um pouco de folclore, porque eu vou trazer a América Latina, a gente faz uns 5, 6 anos, a gente é patrocinador oficial, né, da Copa Conmebol Libertadores. E como a gente conheceu, né, a gente lançou uma marca no Brasil chamada Amstel, né, que hoje é super conhecida, mas que nessa época, quando estava sendo lançada, ela existia na Europa, mas não existia no Brasil. A gente falou, opa, temos uma oportunidade de mercado, só que para uma marca nova, a gente precisa entrar com um grande patrocínio e tinha essa oportunidade da Copa Libertadores, por sorte, está disponível
falamos, esse é o jeito certo de entrar, vamos patrocinar a Libertadores e crescer essa marca no Brasil, né? Uma plataforma. E aí era a época de eliminatórias, e aí a gente falou o seguinte, vai ter jogo do Brasil aqui no Morumbi, e parece que o presidente, né, da Conmebol vai estar aí, e vai estar num hotel. Vamos ver se a gente não consegue marcar um café para apresentar a nossa ideia, e de repente, se eles estiverem procurando um parceiro, né, eles, de certa forma, vão abrir uma porta pra gente. Aí tudo bem, marcamos com eles e tudo. Olha, a Heineken quer falar com vocês e tudo para uma possível parceria de patrocínio na Copa Conmebol Libertadores. E aí fomos num domingo de manhã, nos reunir com eles numa salinha, né, de reunião antes deles irem para o jogo. Sentamos, conhecemos o presidente, conhecemos as pessoas ali, legal. Queremos, né, estamos interessados numa cota de patrocínio, né, a empresa Heineken está trazendo uma das suas marcas para o Brasil, a Amistel, para patrocinar vocês. A Amistel não é a Heineken, não é a Amistel. Muito obrigado. E saíram da sala, então obrigado. Espetacular. Não temos interesse. A gente ficou sentado e falou, mas água mole, pedra dura, né? Tem um lado também da consistência e da insistência. A gente, obviamente, explorou, mostrou para eles o potencial de uma marca que está crescendo, né, na América Latina, da consistência. Estamos há 5 anos. O ano passado a gente foi eleito o melhor, né, o patrocinador que agrega mais valor por conta, né, de todo o nosso histórico. E brincadeiras à parte, história curiosa, a gente hoje é patrocinador da Copa Conmebol Libertadores e temos uma baita relação com eles, algo que você vai desenvolvendo também, independente do nível de profissionalismo. É algo que você constrói junto com o seu patrocinado. Aprendemos como não ter o orgulho ferido é importante. Exatamente. Né? Só volta, sei lá, não me quer, então não volto mais. E aí você perderia só esse patrocínio. Tudo bem, é possível que conseguiria um outro patrocinador, o concorrente e tal, mas é espetacular. Não, você tem que eles irem na aulinha da máquina do esporte, lembrando que começou com a Amistel na Champions, dali passou pra Heineken. É isso aí, né? É só lembrar, é só ver, a UEFA tem um monte de vídeo ali, você entra, tem ali os patrocínios da Amistel ali, pré-ano 2000 era a Amistel. E teve essa confusão, depois a gente brinca com essa história e fala, é verdade, o nome da companhia é Heineken também, em nenhum momento a gente falou que não era Heineken, foi uma confusão total, mas era isso, você tinha tudo para desistir, na verdade, né? A gente foi até o Paraguai depois, atrás deles, falou, estamos aqui de novo, mas aí o resto vocês já sabem, já estamos lá com eles há mais de 5 anos. Como é que você fala, George? Bastidores, né? Bastidores! E por falar nisso, a gente observa na própria Conmebol uma série de movimentações. Não, melhorou muito. Melhorou Acho muito. que dessa reunião pra cá melhorou mais ainda. Talvez tenha sido o ponto de virada, né? Pode ser. Quando você, dentro do que nós estamos falando do sarrafo, né? Hoje, quando você olha todo o trabalho que vem sendo feito pela Conmebol, essa direção de profissionalizar uma série de aspectos, né? Cuidar melhor do transformar a Libertadores em um produtão, né? Um produtão. E você traça paralelos com a UEFA nessa relação, né? Sem comparar quem é melhor ou não. Você consegue mensurar realmente um crescimento sustentável das entidades sul-americanas na direção de tratar o produto de uma forma cada vez mais profissional? Eu vou fazer um disclaimer aqui no lado, acho que não é tanto folclórico, mas é um lado importante que eu vou falar do produto, do lado do patrocínio do produto, porque eu acho que tem um lado polêmico de gestão e etc e tal, que eu acho que não vale a pena muito comentário, até porque não é, né, assim, eu não tenho nem embasamento para poder são comentar. Sociedades diferentes, exatamente, a gente pode dizer assim, né? Que é como eu quero começar explicando esse ponto, essa pergunta, George, uma das coisas que pra gente como produto foi muito bom, e eu acho que pro consumidor também, porque isso gera retorno, tá? E pro telespectador, eles separarem o lado que é o lado político do futebol, de campeonato, de regra, de quando é o campeonato, tudo isso que às vezes a gente vê que normalmente é onde está a maior parte das polêmicas, com o lado profissional. Então eles separaram, tem hoje, né, tem uma pessoa que lidera o lado profissional, né, e o lado administrativo da Conmebol, e isso mudou de certa forma da água para o vinho a relação nossa como produto, porque é extremamente sim profissionalizado, eles têm um lado, né, é profissional, administrativo, e é separado do lado que é o lado mais emocional do futebol, que são as regras, os campeonatos, né,
confederações nacionais, o quanto elas influenciam. Então, quando eles separaram essas duas coisas... Separou a política do negócio, exatamente. Basicamente. Então, tornou-se muito mais simples o relacionamento, as entregas, você entender como é que está indo o retorno do seu dinheiro, onde ele está sendo investido, a transparência. Então, do lado como produto, dá para ver sim uma grande evolução, que hoje, obviamente, né, a UEFA começou isso há mais tempo. Então, eu acho que a UEFA está mais avançada. A UEFA teve o mesmo problema. Está mais avançado, mas começou há mais tempo. Eu vejo, nesses últimos 5 anos, a gente vê quanto que essa separação, até como exemplo, tá? Como essa separação, do ponto de vista de produto, foi interessante e boa. Agora, temos no Brasil alguma coisa que se compare à Fórmula 1 e Champions League para investir aqui? A gente brincou um pouco nos bastidores, né? Mas com grande felicidade, sim, né? É bacana ver que a marca tem pilares fortes, né? E consistentes internacionalmente. A gente sempre se perguntou nacionalmente como é que seria a nossa estreia num patrocínio e como é que ele poderia agregar relevância, né? Do tamanho que a gente gostasse, comparado com as plataformas internacionais. E a gente está falando do gaming aqui, né? Recentemente anunciamos o patrocínio do CBLOL, que é a maior liga, né? Que a gente vê hoje no gaming do Brasil. E hoje ela tem em número de telespectador praticamente um Maracanã, quando é uma final. Né, em termos de pessoas que assistem de uma forma consistente. Então, você fala de média de público, a gente está falando da média de público de grandes finais a cada hora que tem, né, uma partida, um campeonato em si. E a segunda coisa é que esse patrocínio, né, essa plataforma é relevante para o Brasil, mas é uma plataforma que não tem fronteira. Né? Não existe mais essa fronteira, né? Então a gente está em visto que isso pode ser algo que o Brasil começa e que, de certa forma, ao contrário do que aconteceu até agora, exporta para o mundo. Então também é uma grande iniciativa que a gente viu que até agora os primeiros resultados têm feito a Heineken olhar e falar, opa, que mais agora a gente pode fazer dentro de gaming, que não seja só o Brasil, mas foi o Brasil que começou o movimento de gaming com o lançamento da 00 na tentativa e na intenção de conversar com o público mais jovem, que no final das contas foi super acertado. Uma das coisas que a gente viu no game é interessante, né? Porque tem muita gente que conhece no detalhe, mas a grande maioria desconhece um pouco do bastidor, né? Sim. E uma das coisas que sai muito quando você pesquisa o gamer, né, o cara que gosta muito, é que ele realmente, na hora que ele está jogando, ele não quer consumir bebida alcoólica. Tem a performance por trás. E é interessantíssimo, porque ele quer estar atento, né? Ali, tá esperto, não quer se distrair, né? Não quer o entretenimento. Nessa hora ele não quer o entretenimento. Então a gente viu uma afinidade também do produto com, né, a ocasião de consumo. Algo que eu acho que se pegasse há um tempo atrás em outras gerações ainda não era claramente associado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala de Heineken e Champions, você tem uma relação que ela está se tornando cada vez mais... Umbilical. Umbilical. Né? Todo ciclo ele tem um começo, um meio e um fim. Em cima dessa questão umbilical, a empresa, a Heineken, como ela olha estrategicamente essa movimentação? É muito legal quando você faz pesquisa com o consumidor e você fala da música da Champions e ele tem dúvida se é a Champions ou se é a Heineken. Né? Então é muito... Hoje as marcas são muito próximas. E isso ainda, e a gente entende que nos próximos anos continua sendo, ainda é muito bom para ambas. Né? E é legal frisar o ambas porque todo patrocínio, por mais que seja uma via de duas mãos, às vezes não tão igual, principalmente quando alguma coisa começa e você é o primeiro a investir, né? Ou quando você é uma marca pequena e tem a chance de estar num lugar grande pela primeira vez, às vezes ela é uma relação um pouquinho desigual, mas o que a gente percebe com a UEFA Champions League é que hoje é uma relação muito em que tá junto, os dois ganham. E a percepção de marca para ambos os lados está muito coligada. Né? E isso é muito bom para a gente porque é um campeonato que continua muito aspiracional. Você perguntou um pouco de longo prazo, né? Por a gente realmente não ver um fim, por realmente a gente querer que isso perdure por muito tempo, tem algumas inovações dentro dessa plataforma. A primeira delas é suportar a UEFA Champions, League masculina e feminina. Então você começa a expandir um pouco aquilo que você representa na plataforma. O relacionamento vai aumentando. Né? O relacionamento. Dentro disso, você rejuvenesce um pouco todo o lado criativo. Dentro disso, você diversifica e traz mais gente para dentro dessa plataforma
E quando você faz esse lado inclusivo, você acaba trazendo outras gerações. Então, também como a gente pensa num papel para tornar isso longevo, para que não só o dinheiro que esteja ali sirva para a nossa marca, mas para também o investimento que a gente faz ajude a marca, de certa forma, a ser relevante, a marca patrocinada a ser relevante por mais tempo. Então é como a gente tem encarado hoje, é difícil falar, a gente não conversa sobre o fim de uma possível parceria, eu acho que isso é muito... seria assim, muito mais assim, um plano de uma crise do que dizer que a gente, né, seria assim, poxa, só se acontecesse hoje, acho que uma crise para a gente, de certa forma, não estar mais com a entidade como a gente está hoje. Imagina o tamanho da crise, né? Porque não é uma crisinha assim, qualquer coisa. A crisinha você vai tirando o resto, deixa lá. Porque ela é uma plataforma lados, muito né? global também, total. Né? Ela, se a gente for lembrar, a própria entrada e expansão da Heineken no Brasil foi calcada na Champions. Teve tudo da taça, teve um monte de coisa que elevou muito a marca da empresa aqui a partir da Champions, né? Não, total, e é por isso, um pouco disso. Quanto a Champions não ajudou a gente quando começou-se com a marca no Brasil. Sim. E de certa forma a gente tem dados interessantes porque mostra que agora com o tamanho da marca no Brasil, ela também ajuda a Champions a ganhar crescer, relevância no Brasil. Então é interessante como existe uma troca em que você pode provar que ambos os lados se beneficiaram. Porque eu acho que como patrocínio também, no final do dia, tanto quem é patrocinado com quem me patrocina procura uma relação como essa. Eu acho que um dos melhores exemplos que tem no mundo é literalmente a relação Heineken e UEFA Champions League. Ô, Jorge, a gente ainda tem um tempinho aqui, mas eu queria saber, você, Jorge, eu vou te perguntar e para você perguntar para o Eduardo, mas você falou de comida, você falou de viagem, que história é essa? É que esses são, se não forem os dois mais, tá ali entre os 3 mais dos hobbies do nosso querido amigo Edu. O Jorge... Eu posso chamar de Edu? Não, até o Eduardo é quase difícil. É mãe do Bronca, né? Minha mãe não brigava muito, mas meu pai era o Eduardo mesmo, Eduardo. Mas o Edu... Dá aquela tremida, né? O Edu, ok. Edu tá ótimo. Edu Lechefe, em muitos momentos, Edu Lechefe. Eu ia falar que é o Edu que curte cozinhar, assim, porque chefe a minha meta é o pessoal comer tudo, mas, puxa, quem sou na fila do pão pra tá próximo ali. E ele gosta de viajar para lugares inusitados, além de tudo. Lugares inusitados. Tremembé, não, aí eu vou arranjar problema, desculpa pessoal, Tremembé, nada contra, eu pensei na primeira placa que eu lembrava quando viajava. Nos bastidores, ele falou pra mim da Namíbia. A Namíbia é legal. Namíbia é legal. Quando eu fui pro Gabão, eu achei uma coisa exótica. Diferente, né? Diferente, é divertido. Eu gosto, eu diria que não é só exótico, eu gosto muito de viajar. Viajar é um hobby, comer, de certa forma, é um hobby, né? Como normalmente eu gostava das coisas e queria comer de novo, ninguém queria fazer pra mim, eu fui aprender a cozinhar e aí a avó, né? A avó tem bons conselhos, né? Que a prática faz o homem, é verdade, a prática faz o homem, você começa a pegar gosto pela coisa e ir melhorando. Mas eu gosto muito de viajar, conhecer lugares novos, assim, pode ser exótico, pode ser os conhecidos também. O mais legal para mim é fazer algo diferente todo ano, sair um pouquinho da rotina convencional e de repente aprender sobre algum prato, alguma receita, depois voltar para cá e cozinhar, chamar a galera para comer também. Não tenho dúvida, Eric. Sim. Você já está se convidando, que eu tô ligado. Eu já me convidei, isso aí já... Tá bom. Mas eu não tenho dúvida que essas viagens, elas fazem parte do seu processo criativo também. De renovação do seu processo criativo. 100%, até porque quando você sai um pouco, né, da sua rotina, aí de verdade você não precisa ir longe para, de certa forma, relaxar. É verdade. E quando você relaxa, eu acho que é quando você está no seu potencial criativo. Então esse é o meu jeito de relaxar. Obviamente o que ela me oferece também, que eu falo isso bastante para quem gosta também de viagem, é repertório. Né? Repertório de cultura, de língua, de comidas, né? E acho que tudo isso enriquece o processo criativo também, junto com o lado de você estar relaxado. E aí não tem como. E ele é o Capitão Gancho. Meu cara é o Capitão Gancho, cara. A partir de tudo isso, o que é inovação para você? A inovação para mim é você resolver o problema de alguém. Boa. Gostei dessa resposta. De algo com uma solução que ainda não existia. Né? Desculpa, acho que é até meio clichê e repetido, mas no final do dia eu acredito bastante nisso. Em muitas das suas viagens, quando você voltou um cara renovado quando a gente fala do tópico inovação? Eu acho que eu voltei mais aberto.
E aí eu acho que a partir do momento que você está aberto, você começa, de certa forma, também a entender que tudo bem fazer diferente, ou tudo bem fazer melhor, ou tudo bem fazer uma coisa nova que não existia. Mas o que eu acredito muito que as viagens me proporcionam é essa abertura, diversidade, ideias novas, coisas que talvez fossem clichê, ou que você pensasse, opa, nunca fiz, ou não faria, ou não pode fazer, né? Também acho que você tem muitas situações desse tipo. Eu acho que a viagem, lugares diferentes te permitem ir quebrando um pouquinho o paradigma mindset. Mente em treinamento. Mente em constante treinamento. Pode ser uma boa definição para o que você acabou de falar? Constante treinamento, evolução, bastante. Bem relacionado. Eu gosto bastante da palavra evolução. Quanto para você evoluiu o teu conhecimento, tua estratégia em marketing a partir de trabalhar com esporte? A primeira, respondendo muito, mas e aí eu queria voltar por um momento na minha carreira. Eu tive a oportunidade de sentar na cadeira hoje eu cuido da Business Unit de Heineken, que é relacionada a marketing, né, principalmente, e toda a parte comercial, mas eu também já fui líder da nossa frente de patrocínio na Heineken. E aí aí é olhar tudo que pode chegar e falar, vai ou não vai. De certa forma, transversal à marca. Então, mais para contextualizar hoje, do mesmo jeito que eu olho a marca Heineken, tem um time de patrocínio, a gente juntos fala de UEFA Champions League, eu do lado mais criativo de construção de marca, eles do lado criativo com a visão do patrocínio. Então, ambos têm a visão criativa. E aí, como eu coloquei, o esporte ele é muito rico. E o esporte é a principal plataforma com que você consegue falar com praticamente todos os gêneros e todas as faixas etárias. Então, e todas as regiões, e como a gente tem uma gama que não é só o futebol e estamos expandindo cada vez mais, ele te torna muito criativo porque o que você expande de base de conhecimento é praticamente infinito, desculpa, acho que infinito não é a palavra, é praticamente quase que toda a sua base disponível, né? Acho que esse é o jeito mais legal de colocar. Abraça tudo, né? Tudo. Ou, se não abraça, é uma fatia, se você comparar com uma fatia, por exemplo, outra fatia que abraça muita gente também, mas é um pouco menor, é música. Mas Sim. O esporte de uma maneira mais ampla. E que vocês estão também com o pé forte em música também, né? Também. O que muda um pouco da música, que é interessante com o esporte, quando você pensa numa marca global, é o lado cultural. Porque a música, quando você migra, talvez não tanto de geração, mas quando você migra, né, de gênero, de geografia mesmo, né? Você pensa na Ásia com a América do Sul, tem toda uma grande diferença cultural que às vezes uma plataforma como o futebol numa UEFA, numa Fórmula 1... Ela passa por cima de tudo, Exatamente. Né? Ela vale pra lá e pra cá. Acho que o futebol até mais. Aqui, pra gente ser justo, que Fórmula 1 ela ainda tem um lado de classe social que eu acho que ainda é muito mais presente. Agora o futebol... Eu acho que ele Você joga em todas as posições, literalmente, né? Total. Não tem como. Quando, por falar em futebol, quando a gente fala do jogo, né? E olhando para essa famosa geração Z, muito se questiona sobre o interesse que essa geração vai ter ou vai continuar a ter sobre o jogo, né? E não tem como. Os patrocinadores, eles transitam, né, pelo jogo. Já há discussões estratégicas, quando vocês conversam com a UEFA, por exemplo, em relação a essa preocupação com relação ao jogo, a ele continuar a ser interessante para quem assiste, e isso fazer com que, óbvio, continue a ser interessante para a Heineken estar numa Champions League, por exemplo? A gente tem discussões, talvez não especificamente em como torná-lo interessante para esse público, é como permitir que o canal em que ele acessa seja o que ele acha mais interessante. Então, eu acho que a gente falou do Gaulês. O Gaulês, ele tem, né, uma audiência muito parecida e maior que às vezes uma emissora comum, mas ele tem dentro dessa audiência literalmente quem gosta de assistir naquele modelo de streaming. Que normalmente é uma geração mais nova também, tá? E você tem gente Tentei mais... fazer meu sogro ver outro dia, ele odiou. Então, é totalmente diferente, né? Totalmente... Nada mais é do que um comentarista ali comentando o jogo também. Mas ele é diferente. Por exemplo, a gente foi condicionado a ver futebol na TV, naquele formato. Sim. Mudava o narrador. O tipo de o nome do narrador e tal, mas na prática até as imagens eram iguais. É igual. Né? Não, você sabe, desculpa, eu cortei total a tua linha vai lá, mas acho que é o... Não, mas outro dia eu tive essa experiência com meu filho que eu ria. Eu tava vendo o jogo pelo YouTube,
né? O jogo do Paulistão, saiu o gol. Eu esperando o replay, ele só pegou o dedo, já voltou 10 segundos. E viu o gol, é óbvio. Coisa besta, eu fiquei pensando depois, falei, mas é tão óbvio, né? É uma coisa tão óbvia e tão melhor. Olha como experiência de usuário, como ficou melhor. Eu posso ver o gol a hora que for. E agora eu já me acostumei a ver com ele. Então o que eu fiz? Eu abandonei a TV pra ver jogo. Eu tô querendo ver pelo celular ou pela TV, né, conectada no celular, porque é muito melhor, eu posso rever na hora que eu quiser, eu não preciso esperar, né? Esperar o cara fazer o corte da TV. Não, e na hora que você se acostuma, difícil você migrar de volta também. Opa! É muito prático todo esse modelo, é muito, de verdade, você vê de qualquer lugar, de qualquer jeito. Na prática, você vai aprendendo depois que aquilo que parece que era muito difícil, na prática é muito mais prático, é mais fácil, é mais simples também. Você tá mais no controle, literalmente. Você não tá, mas você acha que você tá. Exatamente. Ao mesmo tempo, para mim ainda eu tô no processo de mudar, né? Mas através até do esporte, dessas iniciativas, eu comecei a ver mais e a prestar mais atenção. Que nem, por exemplo, não te cortando também, mas o Eric acabou de falar do filho dele. Você tem o seu laboratório em casa com as suas filhas, independente de ser esporte ou não. Você percebe todas essas mudanças de padrão de comportamento? Eu percebo muito, né? Então, o que te chama a atenção e que você traz para dentro do seu dia a dia de trabalho, do tipo, galera, a gente tem que estar atento nisso. Não, por mais que seja um microcosmos, mas é um microcosmos que ele tem sua relevância. Uma coisa interessante é assim, eu vejo minhas filhas, né? Uma tem 7,5, a outra 4,5, né? Uma quase 8 já uma. E ela fala, vamos fazer uma dancinha de TikTok aqui, pai. Ela não sabe o que é o TikTok. Ela já faz a dança, ela não está lá ainda. Então, primeiro para você ver como essas, independente de geração, essas coisas vão chegando. E agora ela fala muito assim, ela quer gerar o conteúdo dela. Eu quero fazer meu vídeo, eu quero fazer minha foto. Ela não está ainda inserida nisso. Ela está começando, então ela ouve isso na escola. Às vezes, quando a gente libera um pouquinho o YouTube, mas ela não tem conta no Instagram, ela não tem conta no TikTok. Espera chegar nos 12. Então ela faz... É o que eu percebo mesmo, né? Mas é interessantíssimo você ver como eles querem participar, ser ouvido, interagir. E o que eu acredito quando, né, voltando para sua pergunta, é que literalmente uma das coisas que a gente está aprendendo agora é que essa interação vai existir cada vez mais. A gente viveu uma pandemia, ela atrapalhou um pouquinho, mas assim, a gente vai migrar. E aí, Edu falando, não é nenhuma pesquisa, mas eu vejo isso muito presente. A gente vai migrar do pescoço para baixo para o pescoço para cima, que são, né, as Alexas, a automatização das coisas, essa evolução da web. Internet das coisas. Que vai permitir com que as coisas sejam todas muito interativas, físico, digital. Aí não estou prevendo o futuro, estou mais dizendo como a gente deve interagir. E esse público vai ser 100% interação, né, dentro do entretenimento. E já vem nascido com isso, né? Não tem como, já é natural, natural. Ô, George. Diga. Chegou seu momento. É a vez dele. Ele voltou? Ele tem que voltar. Voltou? Ele foi criado sem querer no primeiro podcast Maquinistas, que nunca foi ao ar que a gente gravou, mas chegou a hora dele, do teu, do seu, do nosso momento, George. Edu, nesse retorno do momento George, não tem como não te fazer esta pergunta. Qual ator interpretaria o filme da sua vida? Nossa, eu acho de verdade Rodrigo Hilbert, cara, assim, tipo, pelas coisas que eu... Não, tô brincando, tô enchendo o saco aqui, tô brincando, mas não. Peraí. Agora eu vou falar o qual que precisa terminar a cobertura aqui do pessoal da Flutuar, que tá terminando aqui. Não, tô brincando aqui. Eu não queria falar qual seria... Porque depois, eu acredito que meus amigos e meus colegas... Eu tô até olhando para quem tá atrás da câmera, que tem um pessoal que já me conhece aqui que vai... O pessoal tá rindo ali atrás. Mas eu acho que a gente tem que ser sempre transparente e verdadeiro, né? Eu acho que quem me representaria tem que ter uma afinidade, no mínimo física, comigo. E eu acho que o Christopher Lambert é o cara que me representaria, sabe, mais... O pessoal tá caindo de rir lá atrás, cara. Eu não quero dizer nada, não. Então não é, acho que é o cara que mais se parece comigo como ator, é um bom ator. Né? Eu chamaria ele aí pra me representar na vida. Muito bem. Sim, o Kelly Slater e eu, o Rogério Ceni, né? Não vou ter como fugir também, né? Tenho que me zoar também, né? Não tem como. Muito bem, Ele terminou. O cara, além de tudo, o cara é um gênio, né? Ele é um gênio, hein? Ele terminou tomando mais uma Heineken pra fechar o podcast. É isso aí. Ou videocast, tudo agora. Depende. É aquilo que eu sempre falei pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite, não serve, porque a pessoa tá ouvindo no horário que ela quiser. Fazer suspense sobre convidado também não serve.
Porque o cara já viu, né? No começo a gente fazia, não, porque hoje vamos receber... Eu falei, no meio de um desses, eu falei, mas peraí. Se a pessoa tá vendo, ela já sabe, né? É isso que a gente falou, né? A gente foi condicionado na nossa infância a pensar na TV, no mistério, naquilo e tal. Hoje não, hoje é pela busca. Hoje é por isso, por aquilo, mudou tudo. E hoje, Jorge, tivemos uma aula aqui, hein? Mais uma. Voltando, novo formato aqui, nosso primeiro podcast Pé na Areia do Brasil. Ou videocast, porque no podcast você não sabe que nós estamos com o pé na areia, né? E uma aula genial. Uma aula genial, muito bem, Jorge. Você está não esquecendo de quem está junto com a gente nessa. Eduardo Picarelli, Head de Business Unit da Heineken no Brasil. Yes. É Head? Não é Head, é diretor. Tá tudo bem. Errei. Não, é nomenclatura. O importante é que eu sou responsável pela marca Heineken no Brasil. Tá Isso. ótimo desse jeito. Eu queria agradecer Jorge e Eric pela recepção, me diverti aqui. Eu não tava... Tem muitas perguntas que eu não estava preparado para responder, principalmente a do ator. Então... Mas o momento, Jorge, é o momento quebra-perna do podcast. Eu vi, depois o pessoal tá ali. Minha assessoria de imprensa vai ajudar depois aqui. Depois do Training vai ser fortíssimo. Ou eles vão pedir desculpa. Eles vão falar, Edu, não seja tão espontâneo, mas brincadeiras à parte, eu queria agradecer também, né, o espaço que vocês estão trazendo para a Heineken, né, e para mim aqui, para dividir um pouquinho mais da nossa história com vocês. Valeu. Bacana. Valeu. É isso aí, galera. Maquinistas volta agora quinzenalmente nesse nosso novo formato. Para quem está acostumado a ouvir, continua ouvindo nosso podcast Maquinistas nas principais plataformas. Aqui, gostou? Dá joia, curte, compartilha, dá o like. Eu sempre esqueço quais são as regras disso daí, mas tudo bem. Enfim, os algoritmos nos ajudam. Jorge, valeu, hein? Beijo, tchau. Tchau.